Vamos retomar então o nosso estudo do nosso livro Obras Póstumas. Antes, a Filomena me colocou aqui uma dúvida que também ocorre no nosso meio a respeito de cremações, né? Quando se fala nesse tema, a gente sempre tem aquela dúvida de como isso vai se refletir sobre o espírito, quanto tempo é o recomendado. Quando se fala sobre nós encarnados, a orientação que chega para nós, de Emmanuel principalmente, é que aguardemos um prazo de 72 horas, 3 dias, para que o espírito tenha tempo suficiente para que ele possa se desembaraçar do corpo físico, exatamente por causa do seu apego. Cada espírito tem uma relação muito particular, muito própria com o mundo físico. Então a partida, muitas vezes inesperada, vindo através de um acidente, vindo através de uma doença que pega repentinamente a pessoa, mesmo quando ela tem uma doença crônica, e ela vai vivendo esse desprendimento, mas embora o espírito se desprenda pela falência do organismo, o indivíduo continua apegado ao corpo físico. Então, de fato, isso raramente acontece, né? Porque sempre tem aquele tempo do velório, então acabou o velório, já vai para a cremação, então no máximo 1 a 2 dias já vem acontecendo esse processo. Isso, naturalmente, não vai destruir o perispírito, não vai destruir o espírito, é apenas um reflexo que com o tempo ele vai se recuperar, mas é sempre essa recomendação. Mas uma dúvida que surge é com relação aos animais. E sobre eles, né, como o animal reage diante da sua desencarnação e principalmente diante do processo de cremação. Nesse caso, já é uma situação bem diferente da nossa, né, como seres humanos, né, como espíritos encarnados, exatamente porque os animais, não tendo apegos ao corpo físico e passando por esse processo com muita naturalidade, recebendo o amparo do mundo espiritual, o desligamento é praticamente imediato. Assim como o processo de reencarnação também é agilizado de uma forma muito diferente pelo fato da programação reencarnatória de um animal ser muito diferente da programação reencarnatória de um ser humano, que tem o seu livre-arbítrio, que tem todas as suas complexidades. Então, o entendimento que nós temos é que o animal desencarnando, de imediato ele se desprende do seu corpo físico, não tendo mais nenhuma relação. Isso significa que o processo de cremação não afeta o animal, né, exatamente por causa dessa rapidez com que as coisas acontecem dentro desse universo, digamos assim, desses animais, desses seres mais primitivos. Tá, Filomena? Então, o que nós podemos dizer é que a diferença dos encarnados dos seres humanos para os animais é uma diferença muito grande. Tá? E o processo, embora seja o mesmo de cremação, de desencarnação, todos nós submetemos, a forma como isso acontece é muito diferente. No caso, por exemplo, de uma desencarnação de um ser humano, existe não apenas o apego do indivíduo ao corpo físico, o vínculo com o seu corpo físico, mas principalmente o apego psicológico, o apego emocional que ele tem, diferentemente do que acontece com a esmagadora maioria dos animais, né? Então, a cremação é um processo absolutamente natural, não afeta o animal da forma como nós imaginamos, proporcionando algum tipo de sofrimento, trazendo algum tipo de angústia para esse princípio espiritual, para esse ser, né? Como Kardec lembra, ele sempre fala que os animais também são espíritos, embora espíritos numa categoria diferente. Então ele chama de os espíritos do animal, dos animais e os espíritos dos seres humanos. Mas todos nós somos espíritos. Tá, então não sei, Filomena, se respondi a sua pergunta, mas a recomendação é que, acontecendo a desencarnação do animal da sua amiga, que a cremação pode acontecer dentro dos padrões, que isso não afetará o animal, exatamente por ser um processo imediato, né, da libertação do seu corpo físico. Tá bom? Então, porque a gente lembra, quando se fala sobre a relação do espírito, consequentemente com o seu perispírito, ao corpo físico, é uma ligação que se dá gradativamente, e o rompimento, no caso de uma libertação, também acontece quase que de uma forma imediata.
O que traz de complicação é exatamente a vontade do espírito de se libertar ou não. Se ele tem a consciência, se ele é mais espiritualizado, se ele é mais consciente dessa realidade, ele vai ajudar nesse processo, embora seja um processo não tão rápido como nós imaginamos. Mas ele vai se libertando gradativamente, recebe assistência do plano espiritual. Então, ele tem a vontade, né, uma vontade que ele tem de se libertar, mas ainda tem aquilo que o prende aqui no corpo, no mundo material, como, por exemplo, as suas relações afetivas, os apegos que ele possui. Então ele quer ir e, ao mesmo tempo, tem alguma coisa que quer ficar. No caso dos animais, não tendo essa consciência, o processo acontece dentro de um prazo, naturalmente, que não é simplesmente acender e apagar uma luz, mas esse processo acontece com bastante rapidez e o mundo espiritual está muito atento a isso. Tá? Então pode falar para ela com muita tranquilidade que ela pode dar o devido tratamento para o corpo do animalzinho dela, né? E que seu pensamento, sempre voltado com muita esperança, é dentro do tempo útil, né? Porque existe ali o processo acontece de uma forma natural, e essa forma natural tem o seu tempo para acontecer. Só que o agravante vem exatamente da vontade do espírito, né, da sua relação com o corpo físico. No caso, por exemplo, que a gente já comentou, do suicídio, o indivíduo quer ir embora, mas exatamente a vitalidade dos fluidos que ele possui o prende. Então não é só uma questão de vontade, tem toda essa relação. No caso dos animais acontece dentro do seu tempo normal, com a assistência do plano espiritual, para fazer com que esse processo seja o mais facilitado possível, para que a dinâmica do mundo espiritual, né, dê curso na sua trajetória. Tá bom? Bom dia, pessoal que chegou. Bom, voltando aqui então para o nosso estudo, retomando aqui o estudo que nós paramos na semana passada, nós estamos... deixa eu pegar aqui o livro rapidinho. Nós estamos no capítulo... De nada. Entrando aqui no livro Obras Póstumas, Constituição do Espiritismo, exposição de motivos. Kardec fazia uma abordagem da importância da constituição, do estabelecimento do Espiritismo, das estratégias utilizadas para que essa constituição fosse a mais eficaz possível. E nós estudamos aqui no primeiro item, considerações preliminares, Kardec falando sobre o tempo do Espiritismo, a sua maturação, né, o início naquele período de gestação, depois do seu estabelecimento, a mudança de visão das pessoas que acompanhavam esse desenvolvimento, saindo apenas de uma ideia filosófica e depois tornando-se algo mais prático na realidade de todos nós encarnados, também através do esclarecimento do plano espiritual. Então vem de início trazendo aquele pensamento incompleto e depois, né, vindo-se, aprofundando-se, solidificando com o passar do tempo. Kardec previa também algumas dificuldades que o Espiritismo poderia vivenciar com relação à disposição das pessoas que se preocupavam com o estudo do Espiritismo, com a sua divulgação. Então é importantíssimo, se nós temos uma ideia e essa ideia precisa ser difundida, há necessidade da disposição, do conhecimento, da coragem, né, para desbravar novos campos, para levar essa nova ideia. Então, tudo isso depende subjetivamente de cada indivíduo que faz parte desse conjunto de divulgadores, desse conjunto de estudantes ou estudiosos do Espiritismo. E segundo o que Kardec coloca também, um outro elemento fundamental é falar exatamente sobre o ambiente, as circunstâncias em que isso se dá. Porque nós podemos ter pessoas com muita boa vontade, mas as circunstâncias sociais, como nós conversamos no final do nosso estudo anterior, quando nós falávamos, né, o nosso amigo Brás até chegou a perguntar por que será que isso desapareceu na França e se a França poderia hoje revoltar a receber o Espiritismo com essa mesma intensidade. Depende muito das circunstâncias do que acontece naquele momento. Na França, por exemplo, na época de Kardec veio desencarnar em 1869, pouco tempo depois, alguns anos depois, nós tivemos grandes conflitos, sejam eles conflitos regionais da França com seus vizinhos, ou mesmo conflitos mundiais, como aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial destruiu uma grande parte, fez grandes estragos na Europa naquela época, muito sofrimento, muitas desencarnações. Então, nesse caso, quando nós temos a atenção voltada
para a sobrevivência, para a reestruturação, para a reconstrução de uma sociedade, uma filosofia que estava em processo de implantação acaba ficando em segundo plano. Então a gente vê assim que não basta apenas ter pessoas de boa vontade, até mesmo aqueles que eram dedicados. Leon Denis fala sobre isso, porque ele viveu esse período da guerra. Inclusive ele escreveu um livro falando sobre o espiritismo e a guerra, trazendo como o contexto da Primeira Guerra Mundial que ele viveu. Então nós tivemos assim poucas pessoas que conseguiram sair, né, ou pelo menos se distanciar daquela destruição direta que atingia grande parte das famílias na França e conseguia dar prosseguimento no seu raciocínio, nos seus estudos, no desenvolvimento de suas ideias. Então por isso nós temos, primeiro, pessoas motivadas, dispostas e preparadas para isso. Segundo, o cenário em que tudo acontece. Como é que você vai ficar falando sobre o espiritismo, sendo que as pessoas estavam preocupadas com a comida que elas iam comer no dia seguinte, ou muitas vezes com a comida que elas iam comer no mesmo dia? Pessoas doentes. Então houve muitos abalos naquela sociedade para que eles pudessem dar atenção a isso. Então eu vou fazer uma reunião espírita, vamos então nos reunir. Imaginemos aqui hoje, se por acaso nós estivéssemos vivendo um conflito semelhante àquele da França, nós estaríamos hoje às 9h30 da manhã fazendo um estudo no Pautalco, falando sobre espiritismo, com bombas caindo sobre nossas cabeças. Então a situação, né, guardadas as devidas proporções, segue na mesma direção. Então é o que Kardec lembra aqui para nós também, que depende muito das pessoas e depende muito também do cenário. E para isso há a necessidade de um preparo prévio, e é aí que ele traz para nós o seu raciocínio. Prevendo que isso pode vir a acontecer, nós temos então que utilizar tais estratégias. Então vamos aqui retomar, né, os dois últimos parágrafos que Kardec colocou. Embora o Espiritismo ainda não tenha dito sua última palavra sobre todos os pontos, aproxima-se do seu complemento, e chegou o momento de lhe dar uma base forte e durável, suscetível, entretanto, de receber todos os desenvolvimentos que comportarão as circunstâncias ulteriores, e que dê toda a segurança àqueles que se perguntam quem tomará as rédeas depois daquele que lhe dirigiu os primeiros passos. Kardec já fazia uma previsão, inclusive, sobre a sua própria desencarnação. Quem que tomará as rédeas da doutrina espírita na França, naquele período, depois daquele que lhe dirigiu os primeiros passos? E aquela previsão que ele fazia foi exatamente o oposto do que aconteceu, porque ele dizia, mesmo que depois, imaginando, né? Mesmo que depois eu venha a faltar, nós teremos outras pessoas capacitadas para isso. E que nós percebemos foi exatamente o contrário. Quando ele veio desencarnar em 1869, lançando as últimas edições da Revista Espírita, nós tivemos, alguns anos depois, outras edições da Revista Espírita, e depois ela simplesmente desapareceu. As instituições que tinha na França desapareceu, a Sociedade Parisiense foi fechada. Hoje nós não vemos falar, por exemplo, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no século XXI. Na verdade, a gente nem conhece a história para saber ainda o que aconteceu com ela, quando foi exatamente que ela fechou. Eu, pelo menos, nunca tive a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre isso. Nós sabemos da sua fundação, mas não sabemos do encerramento das suas atividades. E isso porque os adeptos foram escasseando, as pessoas motivadas, comprometidas, deixaram de cumprir esse papel. E nós vemos muito isso, né? Uma empresa que é criada pelo seu fundador, depois passa, né, pelos seus descendentes ou outros que herdam a missão de dar continuidade nessa empresa, e as pessoas não têm o mesmo propósito e as coisas simplesmente se fecham. Terminam suas atividades angustiosamente, né, ou seja, agonizando naquele processo de encerramento, até chega um momento em que todo mundo para de se preocupar com essa atividade, cada um segue seu caminho e a ideia simplesmente se dissipa. Só que no momento em que isso aconteceu, ela já estava fertilizada aqui no Brasil. Já começava então, plantada, né? Já estava plantada, já começava então a fecundar, a dar os seus primeiros frutos, e depois ela se expandiu para tudo aquilo que a gente hoje conhece de doutrina espírita, né? O Italian colocou, né, sobre os espíritos que atrapalham empresas até quebrar a empresa. Isso acontece? Acontece, sem dúvida. Né? Até porque também a gente lembra sempre que os espíritos não se preocupam necessariamente com instituições. Muitas vezes atingem pessoas, atingem grupos.
né? Então pode ser empresas, pode ser grupos, religiões de modo geral, instituições de modo geral, simplesmente com o propósito de atingir o indivíduo ou atingir uma coletividade. E certamente o Espiritismo foi muito assediado naquela época, como é hoje também, né? Eles querem atrapalhar a pessoa em tudo. A pessoa, o grupo, né? O Espiritismo, por exemplo, a gente lembra a figura do próprio Kardec, como a figura, por exemplo, de Chico Xavier. Eram dois indivíduos que, em suas épocas e em seus países, se tornaram os grandes representantes da doutrina espírita. Kardec na França na sua época, Chico Xavier a partir da década de 40, principalmente aqui no Brasil. Se por acaso um desses dois fossem constrangidos perante a sociedade, não seriam eles apenas, seria a própria instituição, seria a própria doutrina. Como acontece com religiosos, você tem um sacerdote de grande porte, certamente nós pegamos a Igreja Católica, esse Papa, por exemplo, certamente ele é assediado constantemente de cair para cair nas suas fraquezas, para que ele possa ser desmascarado de alguma forma naquilo que os espíritos acham, porque ele caindo, ele leva com ele a própria instituição. Então a Igreja perde credibilidade, o Espiritismo perderia credibilidade se por acaso nós tivéssemos as pessoas que o representam perante a sociedade, embora não seja uma representação oficial, mas eles acabavam sendo vistos como os representantes. Então certamente todos eles, cada espírito ou cada grupo de espíritos tem ali uma intenção. Num centro espírita, se você tem um presidente, você tem um médium de grande destaque, se por acaso esse médium, ou esse presidente, esse trabalhador, acaba caindo, acaba fracassando naquele seu trabalho, né, e a sua vida pessoal acaba sendo comprometida moralmente, certamente ele acaba também manchando a própria imagem da instituição. Então são estratégias que os obsessores utilizam, da mesma forma que nós utilizamos. Como eu falei para vocês, a gente pensa nos obsessores, né? Bom dia pessoal que chegou. A gente pensa nos obsessores, né, que são espíritos maus, que são espíritos isso, que fazem, acontece. É fácil, basta a gente se colocar no lugar deles. Se eu fosse um espírito que tivesse princípios morais dos mais inferiores, se eu tivesse um propósito de atingir, de prejudicar uma pessoa, de prejudicar uma ideia, qualquer coisa do gênero, o que eu faria? Basta a gente começar a bolar as nossas estratégias de maldade, de agressividade, de tudo mais, que tudo vai dar certo. Se eu quisesse prejudicar uma grande cidade, basta eu instigar os jovens a se tornarem violentos, a fazerem protestos da forma como estão fazendo, que tudo então começa a cair por terra. Então por isso a gente lembra sempre, né, que isso também acontecia naquela época, né, com os continuadores do trabalho de Kardec, né? Continuemos aqui o texto, ele diz para nós. E Kardec lembra também aqui que era importante constituir uma base sólida para que o Espiritismo se assentasse e que a partir dali viessem, né, nos tempos futuros, nos tempos ulteriores, como ele coloca para nós, as novas ideias que viriam complementar aquela base que foi estabelecida. O que significa? Trouxe a base, então nós vamos construir a partir dela, através de novos exemplos, de novas experiências, de novas situações, de novos relatos, tudo isso para complementar essa grande estrutura que foi estabelecida. Então Kardec conseguiu fazer isso com muita propriedade. E continua. A doutrina é, sem dúvida, imperecível, porque repousa sobre as leis da natureza e que, melhor do que qualquer outra, responde às legítimas aspirações dos homens. Aqui a gente dá uma paradinha porque é interessante essa parte, só reforçando aquilo que a gente já falou. Quando ele fala que a doutrina espírita é imperecível, não é a doutrina espírita em si, mas é tudo aquilo que ela estuda, tudo aquilo que ela aborda. Se o Espiritismo deixasse de existir, as manifestações mediúnicas, os fenômenos, não deixariam de acontecer, já que eles fazem parte da história da humanidade. Basta a gente pegar ali os relatos bíblicos, né, para quem gosta de estudar a Bíblia, e a gente vê no Antigo Testamento os fenômenos dos mais interessantes, dos mais variados, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Nós pegamos outras culturas que da mesma forma também trazem relatos sobre isso. Então nós falamos sobre essa questão, a ideia que se traz do mundo espiritual, os fenômenos mediúnicos, naturalmente as próprias comunicações com o mundo espiritual. Então tudo isso não é doutrina espírita. A doutrina é a organização para se estudar esses temas.
Então nós pensamos assim que a doutrina espírita ela é como se fosse um grande balaio, um grande cesto, cheio de ideias dentro. Então nós colocamos ali uma ideia, vamos pensar assim que o Espiritismo seria uma grande biblioteca. E exclusivamente nas suas prateleiras nós teríamos livros que falassem sobre fenômenos, falássemos sobre mediunidade, falássemos sobre vida no mundo espiritual, tudo isso. Só que na verdade o Espiritismo não é essa grande biblioteca. O Espiritismo, na verdade, ele é uma lente de aumento que nos permite ler todos esses livros que se encontram espalhados pelo mundo. Essa é a diferença. Então, por isso que nós temos que compreender que tudo aquilo, os temas que o Espiritismo aborda, são temas que fazem parte da própria história da humanidade, do dia a dia daquilo que as pessoas vivem. E não simplesmente ideias que foram criadas, como, por exemplo, as ideias dogmáticas que foram criadas pelas instituições religiosas, dizendo assim, olha, existe o céu e existe o inferno. Então, essas instituições aceitam esses dogmas, essas instituições divulgam esses dogmas. Se por acaso esses assuntos não fossem falados, ninguém saberia. Agora, quando se fala sobre leis da natureza, são leis que acontecem o tempo todo. Nós temos pessoas das mais variadas religiões que falam sobre os fenômenos, sobre as experiências espirituais que já viveram. E aí então que o Espiritismo se aproxima para poder estudar sobre isso. Esse foi um ponto, por exemplo, que nós estudamos quando estávamos ali lá no início, naquela parte dos fenômenos do Livro dos Médiuns, que eu trouxe para vocês aquele livro A Mediunidade dos Santos, que era um livro muito interessante, que foi elaborado, né, por estudiosos da doutrina espírita, que pegaram os santos da Igreja Católica, que foram canonizados por aquilo que eles chamam de dons divinos, e não simplesmente por mediunidade, porque tinham dons de cura, tinham dons de fenômenos físicos, dons de comunicação com o mundo espiritual, dos mais variados. Eu trouxe para vocês aqui vários desses santos que foram analisados, que foram estudados, né, que foram comparados com aquilo que a doutrina espírita passa através dos estudos no Livro dos Médiuns, e vimos que o Espiritismo pode se aproximar desses fenômenos com toda a naturalidade, porque ele não está dizendo assim, eu só vou estudar aquilo que acontece dentro do centro espírita. Aquilo que acontece numa igreja não é da nossa conta. Não é esse o propósito. Se o fenômeno acontece, ele faz parte de uma lei natural. Fazendo parte de uma lei natural, é objeto de estudo da doutrina espírita, simplesmente assim. Então, quando Kardec coloca que o Espiritismo ele é imperecível, que a doutrina espírita é imperecível, ele fala exatamente por isso, porque ela nunca vai deixar de existir dessa forma organizada que ela tem hoje, porque todos esses eventos que são manifestados através dessas leis naturais são objetos de estudos. Então, hoje, vamos supor que acontecesse uma grande mudança de pensamento da nossa sociedade e que de repente os centros espíritas deixassem de funcionar. Outras filosofias viriam para continuar estudando esses mesmos fenômenos. Sejam elas formadas por cientistas, sejam elas formadas por próprias pessoas que vivem esses fenômenos. Então só que hoje nós temos a doutrina espírita de tal forma solidificada que não tem mais, a gente não consegue imaginar um retrocesso de você fazer de conta que isso não existe mais. De você fazer de conta que os espíritos não querem se comunicar, de você fazer de conta que nada mais vai acontecer nessa relação entre as duas dimensões, de que a ideia da reencarnação deixe de ser uma realidade para nós. Ela era estudada muito antes do Espiritismo. Nós temos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer agora 150 anos de comemoração na próxima quinta-feira, e aí então nós pensamos assim, quer dizer então que uma doutrina que tem 1,5 século que fala de reencarnação, nunca se foi falado sobre isso? Os gregos já falavam sobre isso. Eles chamavam de transmigração das almas. A religião hindu, que é considerada a religião mais antiga do mundo, ela fala sobre reencarnação há 3.000 anos. O budismo, antes de Jesus ainda, antes de Cristo, também já manifestava ali por volta de 630, 650. Antes de Cristo já se falava sobre reencarnação. Então, na verdade, o Espiritismo nada mais é do que um instrumento que nos permite, através do seu entendimento, através dos seus métodos, compreendermos aquilo que já faz parte das leis da natureza. Por isso então, é uma doutrina imperecível.
A Miriam colocou, é tantos que muitos seguem pesquisando independente do espiritismo. Sim, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, principalmente. Na Europa, a mesma coisa. Nós temos na Europa hospitais da Holanda, hospitais da Inglaterra, e fazendo um estudo conjunto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, né, de um grupo que tem ali a participação na coordenação do Dr. Alexander Moreira Almeida, que nós já conversamos com ele aqui na sala. Ele é psiquiatra, é doutor, né, tem o doutorado na sua área, estudando sobre o estado emocional e psicológico dos médiums. E ele foi alvo foi entrevistado tanto pela televisão, programa Fantástico, programa Globo Repórter, como revistas também de circulação nacional, preocupadas em estudar esses fenômenos, falando sobre esse grupo, aqui do Brasil, da Holanda, da Inglaterra, de hospitais que estudam experiências de quase morte. Pessoas que passam por estado de coma, por estados de anestesia, para se submeterem a cirurgias, e depois retornam trazendo relatos sobre aquilo que observavam enquanto se encontravam nesse momento. Então esses grupos estão estudando e não são grupos espíritas. Ele, por acaso, é espírita. É trabalhador espírita lá de Juiz de Fora, faz parte de um centro espírita e tudo mais, mas ele estuda na condição de um cientista. E a mesma coisa acontece na Holanda, acontece na Inglaterra, com outros hospitais que inevitavelmente se depararam com esses fenômenos e começaram a estudar. Nós vamos para os Estados Unidos, onde nós temos grupos, assim como na Europa também, grupos desses caçadores de fantasmas, que para nós pode parecer uma coisa meio engraçada, uma coisa que a gente não leva muito a sério, mas eles levam muito a sério. Eles vão a esses locais que são intitulados como locais assombrados e tal, levam seus equipamentos, se submetem a experiências e detectam fenômenos, não de uma forma tão ostensiva como gostariam, mas eles trazem para nós ali informações sobre essas aparições, e ninguém ali é espírita. Como acontece aqui no Brasil com o Grupo Neblina, né, que é sediado no Rio de Janeiro, que também eles são os nossos caçadores de fantasmas, que também vão a esses locais, essas casas antigas que têm fama, museus, cemitérios e coisa e tal, e fazem suas pesquisas. E ninguém ali é espírita. Então a gente vê que os assuntos estão permeados, estão espalhados por toda a sociedade, por toda a humanidade em todas as épocas. Qual é a melhor forma de se estudar isso? Através de uma metodologia científica, através de um sistema filosófico, e da mesma forma também compreendendo as consequências morais desses fenômenos. Um espírito se manifesta, como a gente já conversou aqui outras vezes. Vamos falar um pouquinho sobre isso só para a gente dar uma refrescada na nossa memória. Nós temos, por exemplo, ali os caçadores de fantasmas. Eles vão, olha, faz tempo que eu não tenho contato com eles, Cindizinha. Né, teríamos que pesquisar, eles têm um site sobre isso. Depois vocês procuram no Google lá, porque no site é um blog que eles têm, que eles sempre vão atualizando sobre as atividades que eles realizam. Então eu não sei, né? Bom dia, João. Então eu não sei exatamente quais são as atividades, até porque foi até, né, acabei me envolvendo com outras atividades e não tive mais contato com eles. Mas provavelmente eles devem estar aí atuando também. Então a gente falava sobre esses caçadores de fantasmas. Então eles vão até esses locais, instalam seus equipamentos, câmeras infravermelho, sensores de movimento, medidores de campo eletromagnético, termômetros, microfones e coisa e tal, né? Câmeras normais. Então eles colocam em todos os locais e eles então registram. A ideia é exatamente registrar as manifestações e depois eles fazem, olha, nós conseguimos registrar uma aparição. Guardam, arquivam, saem contando para todo mundo, vira aquela conversa de beira de fogueira, de conversa de praia, de conversa de quando acaba a luz em casa, que a gente fica falando sobre história de fantasma e coisa e tal. Então, ficou por isso mesmo. Mas quais são as consequências morais desse fenômeno? Ou seja, quem é aquele espírito que se manifestou? Por que ele está se manifestando? Se todos os espíritos têm uma trajetória evolutiva normal, por que ele continua ainda vivendo esse sofrimento? Se é que ele está sofrendo. Então, essas consequências morais acabam não sendo exploradas por esses grupos. É aí então que Kardec, da mesma forma, quando ele começou a estudar as manifestações através da movimentação de mesas, através do depoimento, do relato de médiuns e tudo mais, fazia essa evocação, fazia entrevista e começava a entender do porquê daquilo tudo acontecer. É esse então o instrumento que o Espiritismo nos proporciona.
A gente pode chamar o espiritismo de um telescópio, de um microscópio, de um aparelho de raio-x, de ressonância, o que a gente quiser. Então o espiritismo ele não funda, ele não cria essas ideias, mas ele simplesmente nos permite estudá-las. E é por isso que nós temos essa flexibilidade. O espiritismo ele é meio coringa, né, por entre as religiões e entre a própria sociedade, porque ele pode se aproximar de qualquer situação para poder aplicar o seu método para compreender aquilo tudo. Né? André colocou, né, tem gente que corre dos espíritos e eles procuram. Né? Pois é, né? Mas mesmo assim a gente vê, André, nos estudos que eles fazem, nos programas, considerando naturalmente que tudo aquilo que acontece é algo sério mesmo, né? A gente vê que muitos deles se submetem a isso, mas eles passam um aperto também. Algumas vezes eles estão num local assim meio assustador, de repente vem aquele sopro, aquela sensação, eles rapidinho recolhem o microfone e mudam de ambiente. Né? Porque a gente tem essa ideia do sobrenatural, é algo que nos afeta a todos. Ninguém está imune a isso. Alguns são mais sensíveis, outros menos sensíveis. Mas todos estão submetidos a isso. E quando você tem a sua vida ameaçada por um fenômeno que você não compreende, quem fala para você não é a sua razão, mas é o instinto de sobrevivência que fala: sai daqui que sua vida está correndo perigo. E é o que ele faz. Né? Mas certamente são pessoas muito corajosas, sem dúvida nenhuma. E continua aqui para nós o texto que a gente falava então. Então o espiritismo é imperecível. Entretanto, sua difusão e sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas pelas circunstâncias, algumas das quais estão subordinadas à marcha geral das coisas. Outras, porém, são inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização, que foi o que a gente falou agora há pouco. Né? Que o espiritismo ele vai se difundir, mas ele pode se adiantar ou se retardar dependendo das circunstâncias, como é o caso, né, da influência da sociedade, influência de novas ideias. O espiritismo teve um impulso muito grande na sua época, na época em que foi lançado, né, através dos livros publicados por Kardec, porque as circunstâncias eram muito favoráveis. Ou seja, o iluminismo tinha acabado de acontecer, as ideias racionalistas, positivistas, eram ideias muito presentes naquela época, permitindo que as pessoas se libertassem, né, daquelas amarras religiosas que a Europa viveu tempos antes, através da Inquisição, através do domínio que aquelas religiões tinham. Então basta a gente pensar, por que o Espiritismo não foi lançado durante a Idade Média, por exemplo, lá para 1500, 1600? Porque certamente, se as parteiras, as meras e simples parteiras, eram consideradas bruxas por aquilo que faziam, os médiums eram queimados, eram perseguidos. Imagina, por exemplo, se as mesas girantes começassem a se movimentar naquela época. Então a gente vê que tudo acontece no período certo, e acontecendo ela pode se acelerar, né, ou ela pode se retardar. Aqui no Brasil, o Espiritismo encontrou um campo muito fértil, exatamente porque nós vivíamos ali uma mistura ecumênica, uma miscigenação de ideias religiosas que vieram da própria mediunidade que os escravos já viviam através de suas religiões, da igreja que se misturava também com essa parte dos escravos, com a parte dos índios. Aí o Espiritismo chegou e se sentiu muito à vontade. Embora ele tenha assumido características da nossa região, aqui do Brasil, trazendo o Espiritismo para esse aspecto muito mais religioso do que filosófico, como acontecia na França, então ele se adaptou, sofreu essa influência, mas ele se sentiu muito à vontade aqui no Brasil. Então a gente vê que outras circunstâncias aqui também ajudaram bastante na sua divulgação. Se tornou muito mais popular a partir dos livros lançados por Chico Xavier, foi um ponto positivo. Depois veio a televisão e tudo mais. Hoje nós vivemos um momento muito favorável para a divulgação do Espiritismo, porque nós temos as telecomunicações, a mídia de um modo geral, né? Nós temos os meios de comunicação, nós temos hoje a facilidade de você, por exemplo, se declarar como espírita. Coisa que há 30, 40 anos você fazia cochichando.
Porque quando você falava que era espírita, a primeira coisa que as pessoas pensavam eram todos aqueles rituais, aquelas coisas meio assustadoras e tal, e você começava a sofrer preconceito, porque a religião dominante, que eram os católicos na época, fazia com que a sociedade, de modo geral, fosse muito separada, muito seletiva. Os próprios evangélicos, vocês se lembram? Na época em que eu era garota, há coisa de 30 anos, nós lembramos que os evangélicos eram chamados taxativamente e pejorativamente de crentes. Vocês devem se lembrar disso, para quem tem um pouco mais de idade se lembra. Você estava na escola assim com o seu coleguinha, ele falava assim, qual é a sua religião? Eu sou crente. A primeira coisa que a gente imaginava era aquela pessoa que andava com a Bíblia embaixo do braço para baixo para cima, não cortava cabelo, de saia comprida, as crianças vestidas de terno e gravata. Era uma caricatura que se tinha daquela época. Então quando você falava que era crente era uma coisa completamente assim, já diferente. Uma coisa negativa, inclusive. Né? Ou Bíblia também, a mesma coisa, né, Osmar? Então a gente tinha assim as duas coisas. Agora, nesse período, todos nós temos essa liberdade. Hoje os evangélicos estão muito bem, se sentem muito à vontade na sociedade, os espíritas também se sentem, os católicos já não têm mais aquela ideia de supremacia que tinha antes, né, de dominância e tudo mais. Cindizinha colocou, né, mesmo os cientistas que foram contra os dogmas da igreja foram excomungados, queimados. Né? Imagina o tratamento que Kardec teria recebido nessa mesma época. Basta lembrar, né, segundo as informações que Leon Denis nos trouxe, Giordano Bruno, que havia sido um religioso nessa época da Idade Média, foi uma encarnação anterior de Kardec. E ele foi queimado, ele foi condenado pela Inquisição, foi queimado na fogueira e tudo mais. Então, quer dizer, não basta a gente imaginar, basta a gente pegar a própria história de Kardec que a gente vai encontrar uma situação assim. Né? Então, por isso a gente vê que as circunstâncias podem acelerar ou podem retardar, o grupo também depende do grupo. Nós pegamos uma geração muito interessante de divulgadores, né, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, pegamos Herculano Pires, pegamos Dona Ivone do Amaral Pereira. Então nós pegamos um grupo muito forte para estabelecer o espiritismo. Como Kardec na sua época, era Kardec, ela Leon Denis, e nesse período em que Kardec desencarnou e Leon Denis acabou não se tornando mais tão ativo, até a vinda, né, nem de Chico Xavier no início, mas a partir da década de 70, década de 80, quando começaram a surgir essas referências de espiritismo aqui no Brasil, nós tivemos ali uma fase muito, muito pacata, uma fase muito silenciosa do espiritismo, em que as pessoas tinham muito medo, principalmente. Né? Então isso que Kardec coloca para nós aqui dessas circunstâncias. E ele continua. Embora a questão de fundo, né, bom dia pessoal, embora a questão de fundo seja preponderante em tudo, e cabe sempre por prevalecer, a questão de forma tem aqui uma importância capital. Poderia mesmo conduzi-la momentaneamente e suscitar entraves e atrasos conforme a maneira em que for resolvida. Kardec faz uma diferença entre fundo e forma. Fundo é a doutrina espírita por si mesma, pelo seu conteúdo, pelas suas ideias, pela sua estrutura, pela sua filosofia. A forma é a forma como ela é divulgada. Então o fundo é a doutrina, a forma é a difusão. Nós temos várias formas de fazer essa difusão. E dependendo das circunstâncias, essa forma pode ser mais agressiva, mais tímida, mais lenta, mais ousada. E aí Kardec coloca que isso é fundamental. Então, mais uma vez, embora a questão de fundo seja preponderante em tudo, e cabe sempre por prevalecer, a questão de forma tem aqui uma importância capital. Poderia mesmo conduzi-la momentaneamente e suscitar entraves e atrasos conforme a maneira em que for resolvida. Teríamos, portanto, feito uma coisa incompleta e deixado grandes dificuldades para o futuro, se não tivéssemos previsto as dificuldades que podem surgir. Foi com o intuito de evitá-las que elaboramos um plano de organização para o qual soubemos aproveitar a experiência do passado, a fim de evitar os escolhos contra os quais se chocaram a maioria das doutrinas que surgiram no mundo. Então aqui o que Kardec traz para nós, nesse texto, que foi um planejamento que ele tinha feito, tratava exatamente dessa ideia, de que forma que nós vamos fazer com que o Espiritismo se estabeleça definitivamente aqui no nosso planeta. Aí começaram a pegar as experiências
da filosofia, as experiências da religião, em especial do cristianismo, já que ele tratava do mundo ocidental. Então ele começou a pensar quais foram os prós e quais foram os contras que cada uma dessas filosofias, cada uma dessas religiões viveram. E aí então ele elaborou uma estratégia dizendo, nós podemos aproveitar aquilo que foi feito do jeito certo e evitar aquilo que foi feito do jeito errado. Então foi aí que ele criou então esse plano. Vamos então continuar para a gente entender exatamente o que ele pensava. E como ele falava para nós aqui, ele já fazia uma previsão do futuro. Quais seriam as dificuldades que o Espiritismo viria a enfrentar no seu futuro por causa dessas limitações, ou por causa das pessoas, ou por causa das circunstâncias. Então ele diz assim, o plano aqui exposto foi concebido desde muito tempo, porque estamos sempre preocupados com o futuro do Espiritismo. Fizemo-lo pressentir em diversas circunstâncias vagamente verdade, mas o suficiente para mostrar que esta não é hoje uma concepção nova, e que trabalhando na parte teórica da obra, nós não descuidávamos do lado prático. Então ele falava, vamos tratar do lado teórico. O que significa o lado teórico? É ele se sentar à mesa na sua casa e começar a escrever os livros. Juntava com seus amigos, vamos conversar, coisa e tal, começava e continuava então a trazer uma base teórica de tudo aquilo que poderia tratar da doutrina espírita ou tratar dessas leis naturais que se tornavam então conhecidas. Essa é a parte teórica. Então nos livros tudo ótimo, mas e na prática? No que nós vimos anteriormente, no capítulo que nós já estudamos, no projeto 1868, Kardec falava de uma estratégia importante, que era exatamente ali de que forma que nós deveríamos divulgar o Espiritismo. Então ele falava sobre o estabelecimento de um centro, ou seja, instituir um local onde as pessoas frequentem, com local para reuniões, com local para os fenômenos, com biblioteca, com secretaria e tudo mais. Então primeiro ele falou assim, vamos fazer locais onde as pessoas vejam aquilo como referência. Segundo, que ele colocava para nós, a forma de fazer publicidade. Depois ele falava sobre as viagens que ele poderia fazer. Enfim, ele trouxe para nós várias situações ali. São estratégias para fazer com que isso funcione. Porque não basta apenas teoria. Se você não tiver a prática, de que adianta? A parte física, a parte real. Então ele continua para nós aqui. Então ele começa a colocar aqui dos cismas. Então primeiro ele estabeleceu, né, nessa parte das considerações preliminares, os cuidados, né, que se deveria ter. Agora nós temos aqui um segundo item, dos cismas. Né? O cisma nada mais é do que uma divisão, uma separação, uma ruptura numa determinada ideia. Então o Espiritismo também poderia viver isso. Principalmente porque quando nós estudamos lá no livro dos médiuns, falando sobre das sociedades, né? Por isso que é importante, quando a gente estuda vários livros, a gente consegue fazer uma conexão de um tema que foi estudado a partir de uma perspectiva, e depois nós trazemos aquela mesma ideia para complementar a outra que nós temos aqui. Então Kardec falava das sociedades propriamente ditas, lá no capítulo 29, do capítulo 29 do livro dos médiuns, que ele falava assim, que as divergências que poderiam haver entre as instituições, entre os centros espíritas, poderiam, por exemplo, acontecer por causa da forma como eles praticavam o espiritismo. Que formas seriam essas? Um grupo se preocupava muito mais em estudar a filosofia da doutrina espírita e suas consequências morais. Daí então eles escreveriam livros, fariam palestras, levariam as pessoas à conscientização da sua realidade espiritual e tudo mais. Já um outro grupo se preocupava em formar núcleos de estudos para compreender os fenômenos. Então, provocavam fenômenos, convidavam médiums, analisavam tudo aquilo que faziam, e tinham pessoas realmente que se preocupavam em estudar fenômenos, como acontece na nossa sociedade que a gente já conversou, sobre os caçadores de fantasmas. Na doutrina espírita, nós poderíamos chamar essas pessoas de caçadores de fenômenos, porque eles queriam estudar apenas fenômenos. Ah, mas vamos abrir o Evangelho para fazer um estudo. Olha, sinceramente não me interessa esse assunto, eu quero ver fantasma aparecer. Pode parecer engraçado, mas a ideia é exatamente essa. Eles queriam estudar fenômenos, enquanto que outros grupos estudavam a filosofia, estudavam a espiritualidade, era aquela coisa mais
mais zen, aquela coisa mais filosófica, mais pensativa, mais reflexiva e tudo mais. Então a gente vê esses dois grupos. E só o fato de haver naquela época dois grupos, nós já tínhamos ali quase que estávamos na iminência de um cisma. Um espiritismo fenomênico e um espiritismo filosófico. E nós estudamos que na atualidade nós temos muito mais motivos para ter cismas. Pelo tipo de atividade que cada centro espírita realiza. Alguns trabalham com fenômenos, outros trabalham com psicografias, para atendimento, né, a pessoas, a familiares que tiveram o desencarne de entes queridos. Nós temos centros espíritas que se preocupam com grupos de estudos, formam grupos e mais grupos de estudos. Nós temos outros que trabalham com curas, cada grupo trabalhando de um jeito diferente. E nessa ideia, assim, como eles se veem, como eles se aceitam, será que tem um grupo que se acha mais importante do que o outro? Será que um grupo que acha que aquilo que ele faz é mais importante que aquilo que o outro faz? Nós temos aqueles centros espíritas que se preocupam com obras sociais. Então nós temos vários, cada um de vocês que frequentam ou que conhecem um centro espírita, conhecem o perfil da instituição que vocês frequentam. A gente poderia pensar assim, qual é a atividade forte, né, que mais se destaca na instituição que você frequenta? Cada um de vocês vai dizer assim, olha, lá no meu grupo se destaca pela doação de materiais, pela sopa que faz e tudo mais. Pelo outro, trabalha com pessoas drogadas, com pessoas que são dependentes químicas e tal. Para outro grupo, trabalha com curas espirituais, e assim vai. Então, cada grupo espírita acaba tendo o seu próprio perfil. Agora, sim, o problema não é ter essa diferenciação na forma como atuam. É exatamente na forma como se relacionam, porque aí já entra a parte humana. Porque você fala assim, seu grupo é de cura? Ah, tá. O meu grupo é de psicografia, e enche a boca para falar. Como se o trabalho que ele fizesse fosse mais importante que o de cura. Aí já entra a parte de orgulho, de vaidade dos encarnados, né, dos dirigentes de cada trabalho. E isso poderia gerar um cisma, como Kardec previu naquela época. A Fraterna colocou, não existe a possibilidade de cada grupo ter sua verdade, ou seja, encarar o que estuda sob um ponto de vista? Claro que tem, sem dúvida nenhuma. Quer um exemplo prático? Nós temos grupos espíritas que adoram estudar obras de André Luiz, e tem grupos espíritas que abominam as obras de André Luiz. E nós temos dois grupos ali, cada um carregando a sua verdade. Só que nesse caso a gente percebe, existe essa diferença entre os grupos? Existe. Mas desde que, como nós já estudamos sobre isso semana passada, falamos, se nós colocarmos como ponto fundamental a fraternidade entre os grupos, o respeito entre as pessoas, como diz o próprio Espírito Verdade que a gente já falou, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento, se nós colocarmos como ponto primordial de todas as instituições, mesmo que tenham pontos de vista diferentes, o respeito e a amizade que existe entre todos eles, não importa o que eles estudam. Porque os princípios fundamentais, as bases doutrinárias, todos eles possuem. Quais são as bases doutrinárias que a gente já conversou? A existência de Deus, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a continuidade da vida no mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos. Todos os centros espíritas aceitam essas bases. Só que um vai dizer assim, mas eu penso na continuidade da vida do mundo espiritual diferente do que você pensa. Não importa. Isso é uma questão secundária. Desde que nós tenhamos a compreensão de que o espírito continua vivo e ativo no mundo espiritual e se preparando para uma nova encarnação, todos nós pensamos da mesma forma. Então, essas verdades, na verdade, acaba sendo muito mais uma questão de vaidade dos encarnados do que um problema que a doutrina espírita traz. E Kardec abordou sobre isso no Livro dos Médiuns. Ele falava exatamente sobre essas diferenças que existem. Mas essas diferenças, algumas vezes são necessárias. Aqui na nossa sala, por exemplo, nós estudamos a doutrina espírita a partir de uma perspectiva que eu tenho, através da minha experiência pessoal, através do tempo de estudo que eu tenho, através de tudo aquilo que eu já li, já assisti, já ouvi. Então eu trago para vocês. Aí significa que aquilo que eu estou trazendo para vocês é a verdade sobre o espiritismo? Nós temos várias salas aqui na doutrina, aqui no Pautalk, nós temos vários centros espíritas que muitas vezes abordam um determinado tema a partir de um outro ponto de vista. Que pode ser um pouco diferente, pode, mas não é essencialmente errado. Então eu trago para vocês a experiência que eu tenho
E outros trazem experiências que possuem. Então, dificilmente nós vamos encontrar uma homogeneidade absoluta. Todos os centros espíritas falando a mesma coisa. Todos os centros espíritas estudando os mesmos livros. Cada um tem uma história diferente. Uma origem diferente. Eu vim, por exemplo, de outras religiões, consequentemente eu trago uma visão dessas outras religiões. Nós temos pessoas que nasceram em famílias que já eram espíritas e estudaram o espiritismo o tempo todo, trazem um outro ponto de vista. Tem pessoas que desde muito tempo estudam o espiritismo, tem pessoas que recentemente estudam o espiritismo. Então, são as mais variadas situações que nós temos que trazem essa diversidade. Mas o importante é que a gente perceba que essa diversidade faz parte de uma característica humana. Mas o respeito, principalmente, entre os grupos é fundamental. Isso é a vivência própria do espiritismo. Porque se nós tivermos dois grupos que existe uma antipatia entre eles, eles não estão vivendo o espiritismo. Eles podem estar estudando os textos, mas viver moralmente aquilo que a doutrina espírita passa, eles estão absolutamente distantes disso. A Miriam lembrou que são necessidades diferentes, objetivos diferentes, enfim, tudo aquilo que pode diferenciar. Né? Lô Muniz, bom dia. Né? Não vejo como verdade, mas trabalhos que cada grupo se simpatiza. Mas o problema, Lô Muniz, o que a gente está falando é exatamente isso. Que aquele grupo que se vê como muito importante, em que a vaidade e o orgulho se torna muito ostensivo, esses trabalhos, essas diferenças, se tornam para ele aquilo que eu acredito que é a minha verdade, e o resto que é um engano, que é um equívoco por parte dos outros. É aí que está esse problema, quando a gente coloca esse aspecto humano na condução daquilo que faz parte de uma verdade absoluta. Né? Ou seja, eu coloco que a minha verdade é acima de tudo. Eis o grande erro, eis a grande falha que nós encontramos hoje. E é por isso também, inclusive, que isso não é só uma característica da doutrina. Nós temos assim pessoas que frequentam igrejas diferentes do catolicismo, em que você vai numa igreja em que um padre é legal e o outro não é. Em que uma missa é interessante e a outra missa não é. Embora eles estejam assentados dentro das bases dogmáticas do catolicismo, eles abordam de modo diferente. E também é por isso que nós temos hoje centenas de igrejas evangélicas diferentes. Por que elas são diferentes? Porque cada um funda, nesse caso você funda a sua própria instituição. Até os papas são diferentes, Silvia, bem lembrado. Nós vamos mudando de papa e, consequentemente, você vai mudando também na forma de conduzir. Então, hoje você vai numa igreja evangélica que tem um pastor que estuda de uma forma, que ou é aquela gritaria, enquanto que o outro é mais tranquilo, o outro é mais calmo, o outro é mais divertido, o outro tem um público mais seletivo. Cada um, nós criamos de acordo com as experiências pessoais que nós temos. Agora, se nós nos esforçarmos, primeiro para podermos sustentar as bases da nossa filosofia, e temos essa parte de compreensão, de afinidade, de simpatia, de amizade entre os grupos, o resto virá como consequência para todos nós. Né? A fraterna lembrou, né, há de convir, né, que não é por estar em um centro que o ser se torna perfeito. E começa por aí também. Só se tiver essa ideia já é o suficiente. Porque nós temos muitos centros, muitos dirigentes que acreditam que fundaram a sede do Espiritismo. Né? E ninguém presta a não ser aqueles que frequentam a instituição. Nada presta a não ser aquilo que eles estudam. Aí já é uma questão de vaidade e orgulho, sem dúvida nenhuma. Característica da arrogância humana, né, de se achar dono da verdade. Mas como a gente já falou, nós estamos ainda engatinhando nesse conhecimento para nós. Né? E se nós tivermos essa visão, essa clareza, tudo se torna mais fácil para nós. Continuando aqui para o nosso texto, vamos em frente. Dos cismas, vamos pensar agora nessa ideia que a gente conversou agora. Kardec coloca: uma questão que desde logo se apresenta ao pensamento é a dos cismas que poderão nascer no meio da doutrina. O Espiritismo está preservado deles? Não, certamente, porque ele terá, no início, sobretudo, que lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, lentas para se ligarem às ideias de outrem, e contra a ambição daqueles que querem ligar, a despeito de tudo, seus nomes a uma inovação qualquer, que criam novidades unicamente para poderem dizer que eles não pensam e não fazem como os outros, ou porque seu amor próprio sofre apenas por ocupar uma posição secundária. Se o Espiritismo não pode escapar das fraquezas humanas, com as quais é necessário sempre contar,
ele pode paralisar-lhe as consequências, e isto é o essencial. Então, ou seja, se você não pode evitar que essas diferenças, esses atritos acabem acontecendo, certamente nós podemos evitar que ele se manifeste através de um equilíbrio, através de uma compreensão maior. Ou seja, moralizando a doutrina espírita e não simplesmente tornando-a como objeto pessoal de cada um. O Zé lembrou aqui, o importante é considerar que todos os centros são necessitados. Exato, são necessários e para necessitados também. Então você pode não ser atendido da forma que você quer, mas outras pessoas são atendidas da forma que elas querem. Então isso já é o suficiente. E continuemos. Deve-se notar que os numerosos sistemas divergentes, surgidos na origem do Espiritismo, sobre a maneira de explicar os fatos, desapareceram à medida que a doutrina se completou pela observação e por uma teoria racional. Hoje Kardec falando na época dele, né? Hoje é com dificuldade que esses primeiros sistemas ainda encontrem alguns raros partidários. É este um fato notório do qual pode-se concluir que as últimas divergências se apagarão com a completa elucidação de todas as partes da doutrina. Mas haverá sempre os dissidentes prevenidos, interessados, por uma causa ou outra, para constituir um bando à parte. É contra a pretensão desses que é preciso se premunir. Aqui o detalhe que a gente vê é que aquilo que foi trazido como uma base, e o próprio Kardec já falava sobre isso, né, que ele dizia que o Espiritismo não está fechado em si mesmo, que ele é uma doutrina progressista. E sendo uma doutrina progressista, ela vai crescer, ela vai evoluir a partir daquilo que vier de novas informações para poder complementar aquilo que já veio da sua base. Só que a grande questão é que, pelo fato de nós termos uma restrição, uma dificuldade muito grande para elucidar esses fatos, nós acabamos criando esses atritos. Como é hoje, por exemplo, coisa que Kardec não viveu, o problema que ele enfrentava era outro naquela época, né? Mas hoje nós temos, por exemplo, algo que é muito claro, né, e muito patente na divisão, é com relação a esses livros complementares que foram lançados nas últimas décadas, que trouxeram informações que não estavam constando na doutrina de Kardec, ou seja, nos livros de Kardec. Então ele publicou para nós alguns livros que traziam uma base. Nós tivemos outros livros que vieram informações. Então a ideia que nós teríamos nós temos que elucidar esses fatos, não rejeitá-los. Mas nós temos que comprovar através de mais investigações para saber exatamente se ele está certo ou está errado. Então, esse é um grande conflito que nós vivemos hoje. Esses livros que nós compramos, esses livros que vieram de médiuns, contando situações, romanceando algumas histórias, essas histórias são verdadeiras de fato ou apenas fantasias? Na opinião de muitos vão dizer, quase tudo é fantasia, algumas coisas são fantasias, quase tudo é verdade ou tudo é verdade. Então nós temos dos dois extremos, desde daqueles que aceitam tudo até aqueles que rejeitam tudo, e entre esses dois extremos nós temos ali as várias ideias que podem, né, que tendem mais para um lado ou mais para outro. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é elucidar esses fatos através de novas investigações. O fato de nós vivemos uma época em que as investigações se tornaram secundárias fizeram com que nós baseássemos a nossa compreensão e até mesmo as nossas verdades nesses livros. Então, assim, eu acredito nisso porque aquele livro diz tal coisa. Eu não acredito nisso porque aquele livro diz outra coisa. Então, nós ficamos assim, um livro fala uma coisa, outro livro fala outra. E o aspecto analítico, como Kardec fez na época dele, a gente já não tem mais hoje. E esse é um problema que nós temos. Então, esse é um dos motivos do cisma que nós temos. Temos aqueles pró-Kardec apenas e o outro pró essas obras complementares. E até mesmo introduzindo obras espiritualistas. E isso causa muitas divergências. Então nós precisaríamos ter um método para poder comprovar isso tudo, e não apenas dizermos o que eu acredito ou o que eu não acredito. Isso é uma crença pessoal. E quando nós falamos de crença pessoal, a gente sabe a bagunça que vira. Cada um acredita numa coisa. Se eu falar assim, olha, eu acredito que tal livro fale a verdade.
Então é uma coisa sua. Eu não preciso dizer para você que você é mentiroso, que você não estuda, que você é ignorante nesse assunto. Eu não preciso entrar nessa parte pessoal de ficar agredindo a pessoa. Se ela acredita nisso, é crença dela. Tem gente que acredita em disco voador. Tem gente que acredita no chupa-cabra. Vai fazer o quê? Se acredita, acredita. É uma coisa dele. Ele tem os motivos para acreditar. E eu não acredito porque eu tenho os meus motivos para não acreditar. A mesma coisa acontece dentro das religiões, com relação aos dogmas, com relação a tudo aquilo que acontece, que a gente vê no mundo espiritual, anjos, demônios, céu, inferno. Se você acredita, você tem motivo para isso. Agora, se nós... Tem gente que gosta de zumbi, Miriam, fazer o quê? Tem gente que é fanático por filme de zumbi. Então, quer dizer, por que isso tudo? Porque cada um tem seus próprios motivos. Então, enquanto nós ficamos debatendo essas ideias, baseadas nas crenças pessoais de cada um, nós, infelizmente, continuaremos vivendo essa separação. Porque simplesmente o assunto, por não estar bem esclarecido, provoca todos esses conflitos que nós temos hoje, deixando em segundo plano aquele primeiro plano que era mais importante, a fraternidade entre todas as pessoas. Se você acha que depois que você desencarnar você vai tomar uma sopa fluídica, vai tomar sua sopa, meu filho, na hora você vai descobrir. Como eu falei para vocês, né, quando eu perguntei para o espírito, né, escuta, isso é verdade no mundo espiritual? Ele falou assim, quando você vier para cá você vai saber. Ploft. Só me restou mudar de canal e fazer de conta que aquilo não aconteceu. Vai viver sua vida, vai se transformar moralmente, vai se transformar numa pessoa melhor, vai ajudar quem precisa. Esquece essa coisa que tem no mundo espiritual, porque isso para você não vai fazer diferença agora. Um espírito me falou isso. E existe verdade maior do que essa? Nós achamos que a doutrina espírita é muito mais uma enciclopédia de informações do que um conteúdo filosófico de transformação moral. E esse é o nosso grande erro. O Braz colocou, né, continuo que novas revelações ainda vão vir de acordo com a época. Braz, a gente não viu nada ainda. Se a gente pensar que essas revelações vão chegar, a gente está ainda, acho que muita coisa vai acontecer, muita coisa nova vai aparecer ainda. A gente só precisa amadurecer um pouquinho mais, né? Lomuniz colocou, nessa briga é fato presente, né? Ainda existe, certamente que sim. Né, quando não camuflado em conflitos dentro das casas espíritas e fora delas em qualquer religião. Prova disso é vermos religiões serem disseminadas em outras dentro dela mesma. Né? Passaram 2000 anos e muitos ainda não percebem, né, a mudança interna, que é interna e não externa. Né? O cristianismo ele foi fragmentado em vários segmentos diferentes, né, exatamente porque cada um faz a sua própria interpretação. Mas, como os espíritos dizem para nós, né, vai chegar um momento em que nós vamos amadurecer moralmente, primeiro, que é o principal, e depois intelectualmente. Aí todas essas dúvidas serão disseminadas. Enquanto isso, nós estamos brigando por nossas próprias verdades, incendiadas, né, inflamadas pelo nosso orgulho. E aí então a gente sabe o que vai acontecer. Vamos em frente mais um pouquinho para a gente continuar aqui. Como Kardec colocou, né, mas haverá sempre os dissidentes prevenidos, interessados por uma causa ou outra, para constituir um bando à parte. É contra a pretensão desses que é preciso se premunir. Para assegurar a unidade no futuro, o Kardec já falando dos nossos tempos, uma condição é indispensável, que todas as partes do conjunto da doutrina estejam determinadas com precisão e clareza, sem nada deixar de vago. Por isso procedemos de maneira que nossos escritos não pudessem dar lugar a nenhuma interpretação contraditória, e cuidaremos para que seja sempre assim. Quando foi dito com veemência e sem ambiguidade que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que se quis dizer que 2 e 2 são 5. Poderão, pois, formar-se ao lado da doutrina seitas que não lhe adotarão os princípios, todos os princípios, mas não dentro da doutrina, por efeito da interpretação do texto, como tantas se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho. Aí está um primeiro ponto de uma importância capital. Aqui o detalhe que Kardec coloca é que ele foi muito claro nos textos que ele escreveu dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Se ele mesmo disse
que a doutrina espírita não estava fechada e que ela se ajustaria se por acaso a ciência trouxesse novas informações e que certamente o mundo espiritual também traria novas informações, aquilo a que ele se propôs está estabelecido. Aquilo a que ele se propôs está bem solidificado. Mas as novas informações que chegaram, essas novas informações trouxeram para nós esses conflitos. Exatamente porque vieram através de espíritos específicos, vieram através de médiuns específicos e não foram submetidos àquela mesma estratégia que Kardec utilizou de fazer aquela averiguação coletiva. Então hoje nós temos algumas informações que são comuns, embora tenham vindo de espíritos diferentes. Isso já traz para nós um indício de alguma coisa. Mas o fato de não termos utilizado aquele mesmo método desde o início, mas as informações chegaram para nós, é o que gerou muitas dúvidas. É o que fez com que nós divergíssemos entre muitas ideias que foram apresentadas. Então aquilo que ele se propôs, ele falou assim, eu tive o cuidado de colocar as coisas bem claras. Ele fez isso. Mas tudo aquilo que veio depois, pelo fato de não ter sido visto da mesma forma, ficaram assim meio que suspensas no ar. Como eu falei para vocês, nós não estamos aqui analisando se tal o espírito A, B ou C, se ele está falando a verdade, se ele está falando a mentira. Se o médium ABC é um médium moralmente elevado ou médium que simplesmente sofre uma mistificação. Se a informação que eles trouxeram é verdadeira ou falsa. O que eu estou falando para vocês é que o método dos nossos estudos atuais não nos permitem esclarecer aquilo que eles estão falando. Então nós aceitamos por uma questão de crença, de simpatia, ou nós rejeitamos por uma questão de crença e antipatia. Então é esse é o grande problema que nós enfrentamos na atualidade. A falta de investigação, a falta dos critérios, simplesmente pela aceitação. Então, mais uma vez, a aceitação é certa ou errada? A aceitação é tão certa ou tão errada quanto a rejeição, que pode ser certa ou pode ser errada. Como nenhum dos dois grupos tem métodos para poder analisar a veracidade dessas informações, nós ficamos brigando entre nós muito mais por ego e por orgulho do que por conhecimento de fato. Vamos em frente. Chegando já ao final aqui. Deixa eu ver quanto que falta. Falta bastante. Bom, aqui vai começar um segundo, né? Kardec coloca que o primeiro ponto nesse caso é a clareza das informações, para poder se definir exatamente as bases que vão sustentar a doutrina espírita. E só para poder adiantar um pouquinho, Kardec coloca que o segundo ponto é o de não sair do círculo das ideias práticas. Se é verdade que a utopia da véspera se torna frequentemente a verdade no dia seguinte, deixemos para amanhã o cuidado de realizar a utopia da véspera, porém não embaracemos a doutrina com princípios que sejam considerados quiméricos e que fariam ser rejeitada pelos homens positivos. Então, essas ideias que são lançadas e que não foram devidamente consideradas é o que gera exatamente esses cismas que nós temos na atualidade. E depois Kardec coloca um terceiro ponto, que vai falar sobre o caráter essencialmente progressivo da doutrina. E por ser progressivo, nós vamos entender como Kardec previa essas novas ideias que viriam ser absorvidas pelo Espiritismo, viriam a ser incorporadas nessas bases doutrinárias que ele lançou. Então a gente vai estudar sobre isso no nosso próximo encontro, na quinta-feira agora, que é mais importante, para a gente dar sequência. A gente vê o raciocínio, como é importante tudo isso, né? A análise desse conteúdo, o cuidado da forma de se analisar, porque aí sim nós vamos conseguir viver a doutrina espírita da sua forma mais clara, da sua forma mais real. Porque por enquanto, como eu falei para vocês, ela para nós hoje ela é uma doutrina confortável, é uma doutrina interessante, é uma doutrina apaixonante, mas qual é exatamente a distância em que nós individualmente nos encontramos da forma como nós vivemos subjetivamente o Espiritismo, daquilo que ele é de fato? Ou seja, uma filosofia que tem o seu modo de pensar,
que tem o seu conteúdo, o seu modo de analisar. Qual a distância em que nós nos encontramos? Certamente nós nos encontramos em distâncias diferentes. Seria mais ou menos como se nós estivéssemos sobre a linha de uma circunferência, cada um numa ponta, numa parte diferente dessa circunferência, num lado diferente, e no centro da circunferência estivesse a doutrina espírita essencialmente verdadeira. Então nós estamos, na verdade, distantes, uns mais, outros menos, e a gente não pode julgar isso, né? Porque eu não posso dizer para vocês que eu estou mais próximo do centro do que vocês, porque vocês podem estar tão próximos ou mais próximos do que eu. Então a gente não pode dizer quem está mais perto e quem está errado. Mas certamente nós nos encontramos em lados opostos, em lados diferentes, ou algumas vezes até nos ombreando, pelo fato de pensarmos de um modo semelhante, mas ainda distantes daquela realidade. Aqueles que já conseguem ter uma clareza maior da doutrina espírita vão se aproximando cada vez mais do centro. Mas qual é exatamente a nossa posição? A gente não precisa fazer comparação para dizer se eu estou mais perto que alguém ou mais distante de alguém. Eu tenho que me perguntar, a minha distância me permite maior ou menor esclarecimento? Para mim mesmo, não para os outros. O que os outros sabem de doutrina espírita, esse é um problema deles, de acordo com as experiências e conhecimento que eles possuem. Eu tenho que me preocupar sim, mas qual é a minha realidade? E aí então eu tenho que me esforçar para compreender, para poder vivenciar isso na prática, para me aproximar dessa verdade tanto quanto possível dentro da minha realidade. Aí sim a gente vai entrar naquela passagem do Espírito Verdade, quando ele diz: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações. É aquele que trabalha para modificar as suas pendências. É aquele que estuda para poder se esclarecer. Então nós temos